Isso aí, turma, vamos a mais um exemplo agora, mostrando para vocês, partindo da mesma lógica, onde o objetivo é aguardar a sinalização da setinha, piscando ali para dar a nossa deixa e entender as regiões, turma. Muito importante você entender que o índice de assertividade dessas operações vai ser muito influenciado pela questão da onde você está executando esse trade. Então é importante que vocês sempre priorizem as melhores regiões. Então, por exemplo, a região do canal é uma ótima região para a gente atuar, tanto no topo dele, como também quando ele passa essa região, a gente tem as regiões de alvo. O que são as regiões de alvos? Bom, pensa que se alguém fez a compra nesse movimento, essa é a região que possivelmente vai ter o quê? A realização do mercado. Ele chega nesse ponto, precisa dar a barrigada. A gente faz o trade considerando o scalping justamente para pegar esse movimentinho que é uma queda, digamos, momentânea, mas que dá a chance aí de fazer um scalping. Porém, para isso, precisamos entender o sinal, se vai ter a confirmação ou não. Caso não tenha sinalização, a gente não faz o trade só baseado na região. Ou seja, a gente precisa casar ambos e a partir disso a gente faz aí a nossa entrada, tá? Então o preço está subindo, percebam que até numa velocidade aí. Eu já fico com o dedo, pessoal, em cima do venda a mercado porque eu quero fazer a venda. Ou seja, estou aguardando uma oportunidade, considerando que o preço já está na região. Ele passou um pouco a linha, não tem problema, tá? Se ele for direto, aí eu vou projetar o quê? A entrada no A2, não no A1, tá? Como esse canal da ASG ele se move de acordo com a frequência do mercado, então isso também vai sendo atualizado, tá? Então vamos ver aí, ó. Começou o alerta. Notem que como esse cenário me mostra o preço correndo muito mais rápido, percebam que eu não fiz a venda a mercado aqui, por conta da forma como o preço está se movimentando muito rápido. Então, quando ele está oscilando rápido demais, qual que é o entendimento? O preço, aonde agora está sendo movimentado, ele já está, digamos, esticado para baixo da região. Então, o ideal aqui é você sempre apregoar para cima. Ou seja, se a gente for pensar aqui no momento exato em que houve a sinalização, eu vou dar um pausa bem em cima dela. A gente vai pensar o quê? 100, 150 pontos para cima da onde aconteceu esse sinal. Então ele está ali trabalhando agora 400, 500, né? Vamos esperar aí a piscar a setinha vermelha. Por enquanto segue movimentado. Olha só como ele está correndo mais rápido. Ainda nada para fazer. O validador já começa a ficar vermelhinho, tá? Ou seja, já está começando a ter um pouco mais de resistência nessa região. Vamos ver aí se ele vai quando ele for piscar ali, tá? Ainda não. Ó, o preço subiu 600, 610, 20. Tá lá, tá querendo continuar o movimento de continuação. Quem tá de fora de um movimento desse aí, às vezes só olhando a movimentação do mercado, já imagina a compra do movimento. A gente vai atuar o quê? Para fazer um scalping de venda aí, tá? Na hora que houver a sinalização, o preço subiu, quase no alvo 1 aqui, tá? 700, a linha, ainda aguardando. Vamos ver aí, tá chegando lá.
preço toca aí os 710. Em algum momento surge a resistência e aí a atuação nossa vai ser exatamente no sinal da resistência, tá? Ó, subiu, pegou o alvo 1, passou 800, por isso que não pode, pessoal, fazer a venda sem a sinalização, tá? Senão, o que vai acontecer? Você vai ficar antecipando a entrada e o mercado vai contra, você vai ficar mal posicionado, tá? Tem que ter o sinal. Enquanto a setinha não piscar ali, a gente só observa, tem que ter paciência. Ó, o preço querendo passar ali para o 900. Chegou ali no 900, toda vez que ele chega ali a gente percebe uma rejeição. O preço faz isso aqui, ó, presta atenção. Ó, piscou a setinha aí, tá? No que ela piscou, reparem que nós temos o preço do mercado agora, tá no 720 mais ou menos, tá? 720 ali, vamos ver, vamos voltar aqui. Ó, piscou exatamente aqui. Qual que é a sacada aqui, turma? Se você agora viu a setinha se movimentar, dando o sinal pra gente, quais sinais que eu tenho aqui que ajudam nessa leitura? Eu tenho a seta bem vermelha, piscando, e o validador, turma, tá no nível máximo dele. Ou seja, todas as barrinhas aqui estão preenchidas. Isso é um sinal forte aí para um gatilho de entrada, tá? Aqui, como que eu vou fazer? Se você não quiser correr o risco do balanço, eu poderia vender a mercado agora? Até poderia, só que o problema de fazer uma venda exatamente em cima desse preço é que ele veio lá do 900 e ele pode ficar balançando nessa frequência. Então, quanto mais próximo do topo da frequência eu fizer a entrada, melhor a minha saída, porque se ele for fazer esse movimento aqui entre o 850 e o 700, se eu vendo aqui para cima, na próxima oscilação dele, aqui eu já tenho o meu primeiro alvo. Ou seja, eu já consigo estar numa frequência de preço muito melhor e já me protegendo. Se eu faço a venda a mercado, qual que é o problema? Se o preço ficar oscilando para cima e exatamente onde eu estou posicionado, ele nunca positiva. Eu sempre vou ficar em um preço ruim, porque se ele não passa dessa região, toda vez que ele bater nela, ele tende a voltar na outra. Ou seja, eu só começo a ganhar alguma coisa se o preço cair para baixo. Mas se ele já está sugerindo que o preço está travado aqui, por isso que é importante estar atento. Ah, Sérgio, mas está na região do A1. Sim, está na região do A1. O que eu quero dizer é que se ele fizer um movimento muito direcional, beleza. Mas corre o risco desse movimento não acontecer de imediato. Então, a ideia de fazer um scalping mais assertivo envolve um olhar mais técnico, para você saber onde está o preço. E aí uma forma de você acertar melhor está em você nunca fazer a venda a mercado exatamente onde o preço está agora. Isso eu estou dando uma referência se o seu objetivo é buscar uma assertividade melhor. Então o que você vai fazer? Você vai pendurar a sua entrada para cima, da onde está o preço. Certo? Nós vamos distribuir as entradas. Então o preço agora está no 720. Está pausado, né? É muito rápido. O que eu vou fazer? Vou pendurar para cima. E na medida que o preço agora for lá tocar essa região, no que ele voltar, eu já estou numa exposição de balanço favorável para que essa operação se torne assertiva, e não só assertiva, como uma operação mais rápida para pagar a saída também. Tá? Então eu fiz a distribuição, coloquei aqui um formato onde eu distribuí
de 100 em 100 pontos. Então ele vai pegar o 800, ele vai pegar o 900 e ele pode pegar lá, né, o ponto 000. Então, seria os 159 mil, tá? Aqui o grande segredo tá nessa paciência. Se eu tivesse feito a mercado, até teria dado certo aqui, tá? Teria dado bom também. Mas existe essa possibilidade de você também fazer a distribuição para evitar o balanço. Então isso depende muito da frequência do mercado. É difícil poder te falar, a regra absoluta tem que ser a distribuição dessa forma. Mas assim, o que eu vou te falar? Em termos de assertividade e payoff, quanto você conseguir pendurar nessa região, porque esse candle aqui ele já fez o movimento direto, né? Ele não chegou nem a buscar lá. Então teria dado muito bom aí se eu tivesse simplesmente vendido a mercado, sim. Mas por outro lado, tendo um pouquinho de paciência, vamos ver aí se ele vai voltar lá para buscar a região, tá? Eu tô pendurado lá, vamos ver. Ó, ele voltou, tá vendo? No que ele voltou agora, ele executou lá no 800. Vamos ver aí se ele pega, executou mais um lote. Então eu estou vendido com 10 agora, tá? E agora, nesse ponto aqui, perceba que a operação já está pagando aí, né, uma boa pontuação, tá? Qual que é o segredo aqui dessa leitura? A gente já sabe, já entendeu que o grande fator vai ser você observar essa informação da SG, esse sinal. Beleza? Certo. Fora isso, entender aonde o preço vai estar localizado. Naquele momento o preço estava numa região que estatisticamente ela tende a falhar a continuidade do movimento, exceto caso seja um dia muito direcional, tá? Então envolve, lógico, o risco de falhar, envolve. O setup não vai funcionar 100%, isso é impossível no mercado, mas se você entender essa percepção e souber atuar a favor disso, as suas operações vão ser muito mais assertivas do que não assertivas. A questão é só ter a paciência de esperar a sinalização, tá? Então aqui, ó, por exemplo, se eu tivesse feito a venda, assim que piscou aqui, vamos lá, vamos falar que eu vendi aqui, 675. Cara, na sequência já teria dado certo esse trade, tá? Ele chegou a cair ali, ó, 100 pontos, né? Quase 200 pontos já teria feito. Mas pelo fato de eu ter também distribuído esses lotes acima, ele também me deu a oportunidade de fazer uma operação bacana, tá? E olha a importância do alvo da região. Até por isso é importante, eu sempre falo, se você de repente está comprado, cara, chegou na região de alvo, cuidado para você não ficar torcedor, tá? Lógico, pode envolver a continuidade do movimento também, então tudo isso você vai ter que ir monitorando aí na ferramenta. Então se ele tivesse continuado, para quem está na compra, legal, mas a questão toda aqui está na informação da resistência da região, né? Se a gente for observar essa região aí, ela foi uma região que ficou durante um bom período com essa sinalização de forma muito recorrente, ou seja, a gente não está falando de uma entrada do sinal e logo depois ele já deixou de sinalizar. A gente está falando de um movimento em que a sinalização ficou muito persistente, ou seja, extremamente, de forma que houve, de fato, facilmente aqui uma leitura de persistência. Esses são os melhores sinais, que são aqueles em que realmente a gente percebe o que? A continuidade. O sinal ruim é aquele que a gente entra, como eu demonstrei em outros exemplos, e eles não se mantêm. Aí, infelizmente, não tem o que ser feito, porque essa é uma condição do próprio mercado. Não é uma condição da ASG, não é a ASG que escolhe quando isso vai sinalizar. Ela recebe dados. E aí, se os dados forem bons, ela vai ficar aqui o tempo todo lembrando a gente, ó, tem resistência, tem resistência, tem resistência, estão segurando, tá?
E aqui mesmo que eventualmente dê um balanço, desde que esse sinal se mantenha sempre estável, ou seja, de forma persistente, a gente percebe que ele acaba de fato trazendo aí uma, digamos, uma dificuldade enorme do preço ir a favor do contexto no geral, porque ele, nesse caso aqui, está atrapalhando a continuidade de alta. Porque o contexto do mercado nesse momento, ele seria comprador, certo? Ou seja, o speed candle está positivo, ou seja, no geral o mercado está mais comprador. E aqui vem um detalhe importante, às vezes a pessoa está na SG, ela não tem muito conhecimento do mercado ou não entende a questão do fluxo, você se perde às vezes em um momento específico. Às vezes o cara tá lá na tela olhando 5 minutos do mercado, aí ele olha, pô, mas como que pode? O negócio tá positivo e o preço não tá subindo. Fala, não, ele tá positivo por quê? Porque o mercado tá vindo de um movimento de alta. Tudo isso daqui reflete a informação do Speed Candle. Só que por outro lado, se no momento em que ele subiu passa a ter muito vendedor atuante, a ferramenta também me avisa. Ela está falando o que? Ó, tem resistência aí, setinha para baixo, setinha para baixo, setinha para baixo, setinha para baixo. Ou seja, não é um erro da leitura. A leitura está corretíssima. A gente tem um contexto aqui comprador que está aqui registrado, certo? 10 minutos desse movimento seguidos foram de compra. Entretanto, ao mesmo tempo, a SG me fala o quê? Cuidado porque tá tendo muita pressão de venda. Tem muito vendedor atuante agora. E aí isso pode às vezes gerar uma dúvida na pessoa que não tem muito conhecimento de mercado, porque ela pensa, mas como que pode estar vendedor e ao mesmo tempo comprador? Não, vamos separar as coisas. Uma coisa é você olhar o contexto no geral. Todo esse movimento foi comprador, beleza? Beleza, então ele fez aqui esse movimentinho, um canalzinho de alta aqui, tá? Tá se preparando. Aqui, todo esse contexto foi de um movimento de alta. Ok. Só que o mercado, ele não reflete exclusivamente em um contexto só do dia, porque ele muda. Ele pode estar comprador e de repente ele fica vendedor. Então, qual que é a função aqui desse sinal? É avisar pra gente que nesse movimento de alta, ou seja, nesse movimento que aconteceu, os vendedores agora estão mais presentes aqui. Isso traz para a gente duas possibilidades. A primeira, se a pessoa fez a compra, quando o preço estava melhor aqui embaixo, sai fora dela agora. Você põe no bolso, né? Coloca o dinheiro no bolso aí. Certo? Por outro lado, se você não fez essa compra aqui, é onde eu falo, você não tem que ficar chateado e murmurando, não deu oportunidade. Vai dar oportunidade. Você só tem que ter a paciência de esperar o sinal. Porque eu não fiz a compra, então eu vou me preparar o quê? Para buscar a venda. E se você entender isso, o que você vai começar a respeitar aí? Você não vai mais ficar comprando aqui para cima e você não vai ficar vendendo mais aqui para baixo, porque você vai entender que sempre existe uma oportunidade para você fazer ou o trade de compra ou de venda, independente da tendência. Se o movimento for comprador, pode ser que dá uma venda? Sim, você vai fazer o movimento da venda. O movimento é de venda, ele veio da venda, virou para compra, dá para fazer compra? Dá. Quem pegou a compra, legal. Não fiz a compra, não fiz nem a venda e nem a compra, e agora? Calma, então espera agora a informação. Foi o que eu fiz aqui nesse trade. E foi um trade muito fácil de ser visto, porque esse cenário é o mais fácil de você perceber ele. Porque ele já vem de uma história, ou seja, ele já mostrava que ele era de um movimento de alta, de uma micro alta aí, mas quando chegou numa determinada região ele passou a mostrar para a gente que a sinalização da resistência, os vendedores atuantes aqui. E aí não fica difícil você entender e falar, beleza,
Agora começou a ter venda, é onde eu vou fazer a minha operação de venda também, tá? Então é legal vocês prestarem atenção nisso, porque senão algumas pessoas podem se perder facilmente, inclusive pensando que existe, digamos assim, uma dificuldade na interpretação da leitura. E não tem. O que falta às vezes é a adaptação da pessoa em relação à ferramenta, tá? Então percebam aqui um detalhe importante, ó. Nesse contexto aqui, se a gente for olhar aqui para frente, olha como esse preço ele trabalhou de lado aqui nessa região durante vários e vários minutos, tá?